Inicia a gravação. Boa noite, pessoal. O nosso grupo ficou com o tema Risco da polifarmácia na saúde do idoso. O nosso grupo é composto por mim, Fernanda, pela Silvana, pela Paula Fernanda, pela Esther e pela Rosângela. Gente, nosso grupo, 90% do nosso grupo está na linha de frente, o que nos impossibilita de estarmos todas juntas durante a aula. Então, a gente resolveu fazer um vídeo com os slides gravados, tentando passar da melhor forma possível o nosso trabalho. O que é a polifarmácia? A polifarmácia é o uso de 5 ou mais medicamentos. O paciente idoso, eles têm inúmeras queixas e doenças, né? Levando a usar vários tipos de medicamento. E isso, assim, surge a polifarmácia, porque ele usa mais de 5 medicações, surge a polifarmácia. E o maior consumidor de medicamento é o idoso. E o que causa a polifarmácia? São as doenças crônicas, as manifestações clínicas decorrentes do próprio envelhecimento e a aquisição fácil de medicação, sem receitas muitas vezes. O paciente vai até a farmácia para comprar um medicamento para pressão. Chega lá, ele compra uma vitamina, ele compra um relaxante muscular, um medicamento para dor. E isso tudo é para ele aliviar os sintomas que ele sente, sabe? E a propaganda também. A propaganda medicamentosa, essa propaganda está aumentando o estímulo à compra, à automedicação, né? À medida que nós envelhecemos, temos a necessidade de mais medicamentos. Medicamentos que se tornam de uso contínuo, até mesmo de uso múltiplos, né? São medicamentos que se fazem necessário para a idade do idoso, para aquele momento que ele está passando. Como, por exemplo, são a amiodarona, a losartana, enalapril, simvastatina, rovastatina, hidrocortiazida, a metformina, a glibenclamida, os antiplaquetários também e a glicazida. Como se não bastasse esses medicamentos de uso contínuos, né, que eles já fazem uso, também entra nessa lista os medicamentos desnecessários que são utilizados pelos idosos. A lista são bem grandes deles, né, e inclui daí de analgésicos, que são a dipirona, os paracetamol, que vai dos anti-inflamatórios não esteroidais, que é a nimesulida, o diclofenaco, o Tosilac, os relaxantes musculares. Também eles costumam fazer uso dos inibidores da bomba de prótons, que são os omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, uma lista muito grande. Esses inibidores da bomba de prótons, nós sabemos que eles têm usado a longo prazo, ele tem os efeitos colaterais muito fortes, que vai de pancreatites, nefrites, demência, e na maioria das vezes eles fazem uso porque o vizinho usou e foi bom, e tipo, essas indicações ou propagandas de TV interagem com outras medicações. E vai também vitaminas, muitas tomadas por conta. Nesse período que a gente está vivendo, a procura tem sido muito grande por calmantes, alguns prescritos pelo médico mesmo, e outros nem tantos. É comprado mesmo assim, né? Tipo, vai lá e pega e sem nenhuma orientação. Nessa lista que se inclui acima de 5 medicamentos, eu pude observar que meu pai, ele é diabético, ele se enquadra bem certinho no que a gente está tratando, que é a polifarmácia, o uso desses medicamentos. E procurando as coisas dele, eu achei uma receita de 10 medicamentos, para ter uma noção de como que é. Então, imagine ele usando 5, né? E daí, tipo, usando 10 medicamentos. É toda uma atenção voltada, né? Tem que ter uma atenção voltada para o uso correto desses medicamentos, as interações medicamentosas, como se alimentar corretamente fazendo uso desses remédios. Então, cabe a gente, nós farmacêuticos, orientá-los da melhor forma possível. Então, visto isso que as meninas falaram, se tem muitas consequências, né? Consequências graves. Uma das consequências são a interação medicamentosas, que é quando o medicamento influencia na ação do outro, inibindo ou induzindo o metabolismo do mesmo. A potencialização ou antagonismo farmacodinâmico, que é a perda ou aumento da ação de um dos medicamentos. A automedicação. A automedicação é um risco
ela gera a inconsistência nos diagnósticos médicos, né? Então, que pode trazer reações adversas a medicamentos. A RAM é uma resposta do medicamento que é prejudicial ao paciente, não intencional, em doses usuais, em doses normalmente utilizadas. Podem levar também alergias e intoxicações cumulativas. Ocasionar erros de medicação, que é muito comum. O paciente toma remédio trocado, troca, quadros de confusão. O paciente não sabe se ele tomou o medicamento ou se ele não tomou, ele não lembra. Quando a indústria faz o medicamento branco e na próximo lote o medicamento vem rosa. O idoso entende que aquele não é um medicamento, ele deixa de tomar porque ele acha que não é um medicamento, ou toma 2 vezes, então tem que ter toda uma visão quanto a isso também. E tudo isso reduz a adesão ao tratamento, ou seja, o médico acha que o paciente está se tratando, está certinho, mas o paciente está tomando errado, ou está tomando 2 vezes, ou às vezes ele deixa de tomar. Tem aquilo também que as meninas até já falaram, minha pressão, eu estou me sentindo bem, é para tomar 2 comprimidos, mas ele deixa de tomar, ele toma um só por conta própria, e isso pode levar à hospitalização ou até mesmo à morte. Aqui, a gente fez um quadrinho das principais medicações, as interações medicamentosas, das principais medicações que os idosos mais tomam. Como exemplo, a gente citou aqui o amiodarona, que interage com o anticoagulante, aumentando o efeito do anticoagulante, anti-inflamatório e não esteroidais. Os anti-inflamatórios estão no uso cotidiano dos idosos. Eles interagem com beta-bloqueadores, com diuréticos, podendo levar à redução do efeito hipotensor ou aumento do efeito anticoagulante. Beta-bloqueadores, eles interagem com bloqueadores do canais de cálcio, podendo levar a uma hipotensão. A digoxina é um fato bem pontual, bem importante. Ela interage com a amiodarona, podendo levar à intoxicação digitálica, a cardiotoxicidade, que pode levar à morte, pode levar a óbito, né? O captopril é um exemplo que está na maioria do cotidiano da maioria dos idosos, né? A maioria dos idosos hoje utilizam captopril. Ele interage com muitas coisas, como diurético, antiácidos, até mesmo com alimentos ele pode ter interações. Pode levar à hipercalemia, que é o aumento dos eletrólitos de potássio no sangue, a hipotensão, a redução do efeito hipotensor. Então, tem tudo isso, tem tudo uma consequência. O farmacêutico, aqui, até a gente faz um apelo aqui para os nossos colegas que tem que ter esse olhar clínico, tem que ter essa visão. Se for uma prescrição só, é mais fácil de avaliar. Mas se o paciente já é teu cliente, já é teu paciente, eu digo isso na farmácia comercial, para ter uma atenção clínica, uma atenção farmacêutica nessas interações medicamentosas, que é só o farmacêutico que pode evitar mesmo, que pode intervir, né? As soluções para minimizarem os riscos que envolvem a polifarmácia são a racionalização, né, do uso de medicamentos, usar esse medicamento se realmente houver uma precisão, adquirir a quantidade correta para que não haja sobras, né, e posteriormente, com essas sobras, a automedicação, evitar a automedicação, porque, de acordo com a Anvisa, os medicamentos que mais causam intoxicação são os analgésicos, os antitérmicos, os anti-inflamatórios, e o acompanhamento, né, com a atenção farmacêutica, para que justamente promova o uso, a manutenção racional dos medicamentos, para garantir uma efetividade e segurança no tratamento. E muito importante também o auxílio da família, né? Pois o idoso, quando ele sai da farmácia ali, ele pode ter a atenção, a orientação farmacêutica, mas ao chegar na residência, ele precisa cuidado para que haja um correto uso desses medicamentos, né? E então
Aqui estão as nossas principais referências utilizadas no desenvolvimento da pesquisa e queremos agradecer. Muito obrigada pela atenção. Obrigada. Tchau, Obrigada. Tchau. tchau, gente. Se cuidem. Tchau.